A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever, acionar o sininho, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Eu estou de terno e gravata hoje, diferente, do que eu costumo vestir, porque eu cheguei da igreja agorinha há pouco, são 11h07 da noite aqui em Boston e eu estou gravando esse vídeo agora. Este é o vídeo do dia 7 de fevereiro, segunda-feira, 7 de fevereiro, e eu não tive a oportunidade de gravar antes, então estou gravando agora e nem tirei a roupa ainda do culto. Então, se o vídeo atrasar um pouquinho, tá? Passar da meia-noite, se ele entrar um pouquinho depois da meia-noite, os irmãos, as irmãs me perdoam, é por causa do horário que eu tive para gravar ele hoje. Mas, antes de nós lermos a palavra do Senhor hoje, entrarmos na nossa leitura, eu queria fazer um agradecimento especial aos meus queridos irmãos em Cristo e amigos, o Ednei e a Cláudia, porque eles fizeram uma caneca para mim com o título da nossa leitura. Olha só que bacana. E eu já bebi café nessa caneca 3 vezes hoje. O café fica até mais gostoso, sabia? Mas muito obrigado, Ednei e Cláudia, pelo carinho e pela amizade, e eu sei que eles estão acompanhando também, que Deus abençoe vocês. Então eu queria fazer essa menção e agradecer a eles. Amém? Então vamos à leitura de hoje. Como eu disse, hoje é 7 de fevereiro. A jornada começa. As pessoas foram contadas e seus deveres foram designados. Então Deus agora dá aos israelitas suas ordens de marcha. Moisés pede a um parente chamado Obabe para ser um guia para os israelitas, e Obabe aparentemente concorda em fazê-lo. Mas o verdadeiro guia é o próprio Deus, manifestado no movimento da nuvem de sua presença sobre a arca e o tabernáculo. Há uma preparação final, e então começa a jornada. Nós vamos começar lendo Números, capítulo 10, versículos 1 ao 34. Números, capítulo 10, dos versículos 1 ao 34. As duas trombetas de prata. O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. Estes são os arraiais, você vai lembrar da nossa leitura de ontem, a ordem dos acampamentos. O leste era a entrada do tabernáculo e ao leste ficava o acampamento de Judá. Então, ficava Judá do lado de fora, bem por fora do tabernáculo, e ao redor do tabernáculo ficavam os levitas, e no lado leste ficava Moisés e Arão, suas famílias. Então, Judá vai primeiro, e quando derem o segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Então, na mesma ordem que Deus designou o acampamento, agora Deus está explicando a ordem que o povo vai se levantar para sair. Vai começar com o leste, depois o sul, depois o oeste e depois o norte. Para a partida, deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação, devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os teólogos, os estudiosos da Bíblia, os arqueólogos, eles acreditam que essas trombetas eram tocadas com 2 tons, com um tom que é uma quarta e o tom que é uma quinta.
Uma quarta seria de Dó para Fá. Dan, 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 dan. E uma quinta seria de Dó para Sol. Dan, 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 dan. Então, esses seriam os intervalos que eles tocavam. Eram instrumentos básicos, bem diferentes dessas trombetas que nós temos hoje, e tinham alguns tons somente. E também, essas trombetas de prata batida não são as trombetas de chifre de carneiro, que nós vamos ver mais à frente. Aquelas são outras trombetas que Deus manda o povo fazer. Vamos ao versículo 8, então. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. A trombeta, esse toque da trombeta seria algo sagrado, tanto quanto o serviço do tabernáculo. O serviço que somente os sacerdotes faziam, o toque da trombeta era sagrado do mesmo jeito. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme, e diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês e serão salvos de seus inimigos. Deus está dizendo para o povo, olha, quando vocês forem para a guerra, toque a trombeta também. Naquele momento, o seu toque de trombeta vai ser como uma oração. Vocês vão estar clamando a mim, vocês vão estar orando a mim, e eu ouvirei o toque da trombeta de vocês, e eu vou intervir, eu vou vir ao vosso socorro. Não que Deus esqueça do seu povo, tenha memória curta, esteja muito ocupado, não. Deus estava cuidando do seu povo a todos os momentos, mas o toque da trombeta era um ato de fé para o benefício do povo, para o povo ver que quando eles tocavam a trombeta, Deus respondia, para ver como que Deus cuidava deles, como que Deus estava presente no meio deles, e para eles ter fé que Deus ouviria quando eles tocassem a trombeta. É a mesma coisa a oração para nós. Nós oramos crendo que o Senhor vai nos responder. Nós oramos porque nós sabemos que Deus responde orações, nós sabemos que Deus nos ouve. Nós podemos estar sozinhos no nosso quarto, tem ninguém ali, nós estamos orando, mas Deus, o nosso Pai, Ele vê, é o que o Senhor Jesus disse, entre no seu quarto, quando você for orar, entre no seu quarto, dobre o seu joelho e ore ao seu Pai em secreto. E seu Pai, que conhece o que está em secreto, ouvirá a sua oração. Vamos continuar. Também nos dias de alegria e nas festas fixas e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, eu sou Jeová, Deus está dizendo, o Deus de vocês. E como nós temos falado, né? Esta afirmação do Senhor no começo de uma instrução, no final de uma instrução, é como se Deus estivesse assinando, sabe? Ele está falando, olha, eu, Jeová, estou mandando isso, eu estou exigindo isso e eu garanto isso. Esse é o peso de Deus afirmar, declarar o seu nome. Eu sou o Senhor, eu sou Jeová, o Deus de vocês. Portanto, fazem como eu estou mandando. Os israelitas partem do Sinai. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. 11 meses, se passaram aqui 11 meses que o povo está perto ali do Monte Sinai. Estão no deserto, perto do Monte Sinai. E é a primeira vez que o povo vai sair por ordem do Senhor. A nuvem do Senhor vai se mover e o povo de Israel vai seguir. Na verdade, se tudo fosse bem, se tudo andasse como esperado, o povo de Israel chegaria em Canaã, na terra prometida, para conquistar a terra. Eles chegariam ali em algumas semanas, em poucas semanas eles chegariam, mas infelizmente as coisas não vão andar como nós esperávamos, né? Como todos esperavam. Versículo 12. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã.
Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, leste, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, sul, filho de Zoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zuri Sadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e o tabernáculo era levantado até que estes chegassem. Literalmente, eles carregavam os elementos do tabernáculo nos ombros, com aquelas varas de acácia, né? E mantia aquilo nos ombros até chegar às outras turmas, os outros agrupamentos, para eles poderem chegar com as peças do tabernáculo, montar o tabernáculo de novo, para levar a arca da aliança, para levar o altar do incenso, levar a mesa da proposição, levar o candelabro lá para dentro do tabernáculo para guardar nas suas posições. Os levitas, que tinham o dever de carregar nos ombros, eles carregavam nos ombros e ficavam em pé, lá no deserto, na nova localidade, onde a nuvem do Senhor parava. Lá eles ficavam esperando o restante do povo chegar para armar a tenda. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideoni. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Assé estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali estava Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Então, o povo de Israel está seguindo a nuvem. Deus, a presença do Senhor, se levantou do tabernáculo, está andando, está se movendo, e o povo de Israel está seguindo. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco. Nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto, e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizer a nós. Obabe não era israelita. Obabe era filho de Jetro, filho de Reuel, que é outro nome para o sogro de Moisés, Jetro. Então Obabe não era do povo de Israel, ele não fazia parte da promessa, ele era midianita e ele ia voltar para a sua terra, para cuidar da sua família, dos seus pertences e tudo. Mas Moisés faz esse pedido a ele, para ele acompanhar o povo de Israel, porque ele tinha experiência no deserto. Lembre-se que o povo de Israel aqui não passaram os 40 anos no deserto ainda. Tem aqui 11 meses que eles estavam no Monte Sinai, agora está começando o segundo ano. Então, é um povo que não tem costume no deserto ainda. E Moisés vê neste Obabe alguém que pode ajudá-los no deserto. Assim partiram do monte e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia
adiante deles durante esses 3 dias para encontrar um lugar de descanso para eles. A arca do Senhor ia com o povo. Para todo lugar que eles iam, a arca do Senhor ia com eles. Ok, agora nós vamos ler aqui, vamos terminar aqui o versículo 34. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Muito bem. Agora nós vamos a Números capítulo 5, versículo 15 ao 23. Nós vimos aqui que a presença do Senhor ia com eles. A nuvem do Senhor ia com eles e eles seguiam, eles estavam obedecendo. Eles estavam agindo com sabedoria aqui, com temor, estavam caminhando, seguindo a nuvem do Senhor que ia à frente deles. Agora vamos ao versículo, a Números, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 15 ao 23. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. No dia que foi montado. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até a manhã seguinte. Então, de dia era uma nuvem, de dia Deus se manifestava no tabernáculo como uma nuvem. De noite, Deus se manifestava no tabernáculo como fogo. Fogo que vinha do céu, fogo que flutuava, fogo que não era aceso por nada, não. Nem precisava de elementos para acender aquele fogo. Não, era o fogo de Deus, a presença de Deus ali. Um fogo milagroso, a manifestação de Deus no meio do povo. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. O povo obedecia, o povo estava paciente, o povo estava indo no ritmo da nuvem, no ritmo da coluna de fogo, de acordo com o mover de Deus, o povo de Israel seguia. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando pela manhã a nuvem se erguia. Punham-se em pé, em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Esta parte aqui do capítulo 9 de Números está nos mostrando, está nos revelando que Deus não tinha uma programação fixa para quando o povo de Israel ia se mover. Às vezes, Deus repousava ali sobre o tabernáculo na forma de nuvem por alguns dias, e depois por algumas semanas, e depois por uma parte só de um dia, e depois por um mês inteiro. Então o povo tinha que ficar atento e ficar aguardando o mover de Deus. Deus se movia
no momento que ele queria se mover. Não era quando o povo queria se mover, não era quando Arão queria se mover, não era quando Moisés queria se mover. É quando Deus queria, quando Deus achava que estava na hora do povo de Israel sair daquele lugar e ir para outro lugar, então Deus subia, se afastava ali do tabernáculo, a nuvem da presença de Deus subia e seguia em frente, e aí o povo seguia. Então, nós temos que estar atentos ao mover de Deus e seguir o mover de Deus, seguir o trabalhar de Deus nas nossas vidas, não é verdade? Seguir o plano de Deus para nós e não tentarmos passar à frente ou dar um jeito ou fazer qualquer coisa, adiantar, nem acelerar o plano de Deus, não. Nós temos que ficar tranquilos, esperando o momento que Deus vai se mover, e aí nós só vamos seguir. Nós não vamos fazer Deus se mover, nós não vamos ajudar Deus se mover, nós vamos seguir Deus que fará o seu movimento e para que nós possamos seguir. Amém? Vamos voltar agora a Números 10. E nós vamos ler os últimos 2 versículos aqui de Números 10, antes de nós partirmos para Números 11. Números 10, nós vamos começar aqui, no versículo 35. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Moisés tinha uma oração, Moisés tinha um poema, um hino, uma declaração de fé que ele fazia quando ele via a nuvem se mover. A primeira declaração dele, quando ele via a nuvem se mover, era da conquista da terra prometida, era do cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, de dar a terra dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos filisteus, aquelas terras todas. Moisés declarava: levanta-te, Senhor. Está movendo a nuvem, gente. Vamos declarar, vamos orar a Deus. Levanta-te, Senhor. Sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os que te odeiam. Nós cremos, Senhor, que vai ser agora. O Senhor vai entregar os seus inimigos em nossas mãos. Vai ser agora, Senhor. E aí, quando não acontecia e a nuvem parava, Moisés não reclamava, não. Moisés não reclamava, ele não murmurava, ele não falava: mas Deus, está demorando demais. Poxa vida, o Senhor já se moveu aí, essa nuvem já moveu aí várias vezes, ficamos esperando aqui um mês inteiro, Deus. E agora a gente anda um pouquinho esperando a nossa bênção, a nossa vitória e nada, Senhor. Não, poxa vida, que negócio é esse, Deus? Liberta a gente logo. Não, Deus, Moisés não fazia isso, não. Olha o que Moisés fazia. Quando a arca parava, quando a nuvem parava em cima da arca, Moisés, ele clamava ao Senhor para voltar. Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Volta, Senhor. Tem uma multidão de gente aqui que tu mesmo chamou pelo nome, pelo teu nome. Tem este grupo de gente aqui, Senhor, que o Senhor escolheu. E esse povo aqui, Senhor, eu sei, Moisés dizendo: eu sei, Senhor, esse povo aqui só vai sobreviver neste deserto se o Senhor voltar para habitar conosco. Não chegamos na terra prometida ainda, não conquistamos, não expulsamos os inimigos ainda, não tem problema, Senhor. Nós não queremos só aquilo, não. O que nós mais queremos é a tua presença conosco. Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Volte para estar conosco, Senhor. Era a oração de Moisés quando a nuvem parava sobre a arca novamente. Então, vamos voltar aqui. Nós temos aqui algum comentário aqui para nós lermos, porque agora nós vamos fazer uma transição para Números 11. E até aqui nós precisamos elogiar o povo de Israel, né? Nesses capítulos
9 e 10 que nós lemos aqui, é um povo obediente, é um povo paciente, é um povo que tem caminhado quando Deus se moveu e parado e esperado quando Deus parou para o povo esperar. Então agora vamos ver o que acontece agora em Números capítulo 11. Dúvidas e murmúrios. A jornada mal começou quando o povo de Israel começou a reclamar com Moisés, assim como fizeram quando foram libertados do Egito. Os problemas vêm primeiro quando surgem infortúnios, depois quando certas pessoas de origem aparentemente mista reclamam da ausência de carne. A comovente oração de Moisés a Deus por ajuda pode ser a oração de muitos líderes espirituais emocionalmente exaustos pelas responsabilidades que carregam. Deus responde à oração de Moisés pedindo a nomeação de 70 anciãos para compartilhar o fardo administrativo que Moisés carregou até agora. O Conselho dos 70 estabelecerá um padrão de administração judaica para os próximos séculos. Como sinal de sua autoridade, o Espírito Santo desce sobre os 70 e os faz profetizar, aparentemente em declarações estáticas. Essa inusitada glorificação dos anciãos parece não se repetir, talvez pelo ciúme que se desperta quando 2 outros também recebem o dom divino em uma manifestação especial. Vamos agora a Números capítulo 11, versículos 1 ao 35. Este é o último texto que nós vamos ler hoje. Números capítulo 11, dos versículos 1 ao 35. As queixas dos israelitas. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Tinha só 3 dias, irmãos. Tinha 3 dias que o povo estava viajando, quando o povo começou a reclamar. Quando o Senhor ouviu as reclamações, a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. E o interessante é que um ano antes desse acontecimento, 3 dias depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, o povo de Israel também começou a reclamar. Parece que eles trabalham no relógio, né? Passou-se um ano, no aniversário de 1 ano da reclamação, o povo começa a reclamar de novo. E a Bíblia diz aqui que o fogo de Deus consumiu a sua ira, a ira do Senhor se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Irmãos, pode parecer, novamente, né? Pode parecer uma atitude áspera da parte do Senhor. Deus consumir com fogo, matar pessoas, até mesmo desse próprio povo que ele escolheu. Mas nós temos que olhar por outro lado, irmãos, porque, na verdade, nenhum desse povo merecia estar vivo. Na verdade, nenhum de nós merecíamos estar vivo. Se nós estamos vivos, é por causa da misericórdia do Senhor. É a graça e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, o fato de Deus exterminar só as extremidades do arraial é uma manifestação da misericórdia do Senhor. Deus não apagou aquele povo. Deus só puniu algumas pessoas nas extremidades do arraial, certamente pessoas que participaram dessa murmuração, mas não foi todos ainda. Nós vamos ver, outros ainda serão punidos, mas neste momento muitos são punidos na extremidade do arraial. Vamos ao versículo 2. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Deus ouviu a oração de Moisés, teve misericórdia do povo e parou de lamber ali o povo com fogo, né? Com brasas, com fogo. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles.
A palavra taberá no hebraico significa queimando. É o verbo ou substantivo queimando. O fogo pegando e no seu processo de queimar. É o nome que o povo deu para aquele lugar, por causa da experiência que eles tiveram ali com Deus. Um bando de estranhos, versículo 4, um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudades dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Este bando de estranhos, irmãos, não é uma discriminação, sabe, de Deus com este povo, não. Vou beber uma água aqui na minha caneca que os meus amigos Ednei e a Cláudia me deram para minha garganta não ficar tão seca. Este bando de estranhos aqui, irmãos, não é Deus menosprezando esse povo, não. Isso diz respeito, esse povo era um povo que saiu do Egito junto com o povo de Israel, não eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não eram pessoas que temiam ao Senhor. Eles são estranhos por não serem filhos da promessa, não estarem crendo na promessa, acompanhando, esperando na promessa como o povo de Israel. É por isso que eles são um bando de estranhos. Eles são estranhos nesse sentido. E aí é interessante que o povo faz um romance todo, na verdade, com as memórias do Egito. Parece que eles esquecem toda a escravidão que eles passavam e eles têm saudade dos pepinos e das cebolas e dos alhos e dos peixes. E, na verdade, legumes, frutas, peixes, isso era tudo comidas comuns para as pessoas pobres no Egito. Essa era a comida que o pobre comia no Egito, legumes e frutas, e pescava e comia peixe para suprir a sua alimentação. E no deserto não tem legumes, não é verdade? Não tem frutas, não tem peixe, não tem árvores, não tem água onde você pode pescar peixe. Mas, mesmo assim, Deus não deixou faltar nada para eles. Deus tem cuidado deste povo. Deus tem providenciado maná para este povo. Deus tem providenciado essa substância milagrosa, de uma forma sobrenatural. Deus tem feito aparecer no arraial, no chão ali, no orvalho, né, da manhã, maná para eles. E é um alimento nutritivo, um alimento que eles podem preparar de várias formas. E é o alimento que Deus deu, é o milagre que Deus está fazendo para eles, dia após dia. Tem mais de um ano já que Deus está fazendo isso por eles. Então, eles não estão... na verdade, o problema deles aqui não é com a comida, a falta de comida em si. Na verdade, este povo menosprezou o milagre de Deus. É o que aconteceu. Este povo menosprezou a provisão de Deus. Eles não levaram em consideração que o Deus da criação, o Deus todo-poderoso, o Deus eterno, além de ter escolhido este povo, além de ter libertado eles, além de ter salvo eles do Egito no mar, ao abrir o Mar Vermelho para eles atravessarem, agora tem sustentado eles com maná, que significa em hebraico o que é. Maná significa isso, o que é. Deus tem sustentado eles com maná e eles mesmo assim não estão valorizando. É um momento de lamento para Israel, para nós que estamos refletindo aqui, é um momento de tomarmos uma lição aqui de nunca menosprezarmos aquilo que Deus tem feito por nós, nunca menosprezarmos as portas que Deus tem aberto para nós, nunca menosprezarmos o ministério que Deus tem dado a nós, seja ele de apóstolo, seja ele de pastor, seja ele de evangelista, seja ele de presbítero, de diácono, seja ele o que for, de faxineiro da igreja, professor
de crianças, de escola dominical, seja lá o que Deus fez por nós, nós não podemos menosprezar, porque aquilo que Deus fez por nós naquele momento é o que Ele sabe que é o melhor para nós ali. Se Ele tem algo melhor para nos dar em outro momento, Ele vai dar, Deus vai dar quando chegar a hora, quando nós estivermos preparados, quando for útil para nós, quando for útil para o reino de Deus, nós alcançarmos aquele novo milagre. Aí Deus vai dar. Mas neste momento aqui, neste 1 ano aproximadamente que o povo de Israel está no deserto, o que eles precisavam era maná. E o que Deus estava dando a eles era maná. E eles estavam desprezando. Versículo 7 vai descrever, para nos lembrar, para ajudarmos a lembrar, ajudar nós, leitores da palavra do Senhor, lembrar como é que era o maná. O maná era como semente de coentro. E a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou socavam em pilhões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés, nessa situação, com esse povo reclamando, mais de 1 ano agora lidando com esse povo, Moisés está começando a não aguentar mais. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos? Aquele Moisés que em outrora mandou o povo ficar em silêncio, crer e ver o livramento que o Senhor vai mandar, lá na travessia do Mar Vermelho, agora o mesmo Moisés, ele é ser humano, gente. Ele é igual eu e você. Ele tem um limite de capacidade emocional. Moisés tem um limite de capacidade social. Ele tem um limite de tolerância, de paciência. Ele não é Deus. Ele não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um tipo do Senhor Jesus. Ele aponta para o Senhor, mas ele não aguenta afrontas de fariseus uma após a outra, como o Senhor Jesus aguentou. Ele não aguenta açoites nas costas, como o Senhor Jesus aguentou. Ele não aguenta uma coroa de espinho na sua cabeça, como o Senhor Jesus aguentou. Cravos nas mãos, nos pés. Não. Moisés é como eu e você. Ele não aguenta. Ele tem um limite aqui. Ele é fraco. Neste momento aqui é um momento de fraqueza para Moisés. Então ele está falando com Deus. Por que o Senhor me colocou nessa situação? O que eu fiz para merecer isso? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo, será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz para que me digas que o leve no colo? Como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Moisés está dizendo para Deus: esse povo são um monte de bebês chorão. Esse povo são um monte de bebês manhosos, são nenéns, são bebês manhosos, crianças manhosas, elas precisam de colo. O que eu fiz para merecer isso, Deus? Eu não estou aguentando mais este povo. É o lamento de Moisés aqui. Os teólogos chamam isso aqui do lamento de Moisés. É quando ele está desanimado aqui, ele está lamentando a situação que Deus colocou ele. Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Novamente nós vemos como Moisés ele aponta para o Senhor Jesus, mas ele não chega nem aos pés do Senhor Jesus, não é verdade? Porque quando Cristo estava pregando para uma multidão no deserto e o povo começou a ter fome, ele não fez como Moisés aqui e desesperou e reclamou com Deus: Pai, por que o Senhor mandou eu para cá, para essa terra? Como é que eu vou alimentar esse povo? Não, ele falou: olha, procura aí
o que tiver, porque eu vou fazer um milagre aqui, entendeu, gente? Eu vou resolver, eu vou alimentar esse povo todo. Só providenciei para mim aí o pouquinho que tiver aí, tá? O pouquinho de pão que tiver, o pouquinho de peixe que tiver, o pouquinho de fé que tiver. Eu só preciso de um pouco para eu fazer o muito, para eu realizar um milagre aqui e alimentar esse povo todo e depois sobrar pão para muitos dias, para muitas pessoas, tá bom? Então, Moisés não pode. Ele está certo, ele não pode mesmo. Ele não pode fazer por conta própria, ele não é o Messias, ele não é o ungido, o prometido de Deus que vai abençoar todas as nações. Moisés é um homem como eu e você. Ele é, sim, o maior profeta do Antigo Testamento. Deus fez, sim, grandes milagres e milagres que nunca mais foram feitos. Deus fez por Moisés, mas Moisés é humano como eu e você. E neste momento de fraqueza ele fala: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para alimentar esse povo todo? Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Moisés dizendo para Deus: se é assim que o Senhor vai me tratar, então eu prefiro morrer, Deus. Eu prefiro morrer do que ficar neste cargo, na liderança desse povo. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Ele está dizendo, se Deus, se o Senhor agradou de mim, a melhor coisa que o Senhor pode fazer para mim agora é me matar, Deus. Por favor, acaba com a minha vida para mim não passar esta angústia, esse desgosto com este povo dia após dia. Este é o lamento de Moisés, irmãos. Se chama aqui, Números, capítulo 11, dos versículos 10 ao 15. O lamento de Moisés. Aí Deus responde a Moisés: 70 anciãos para ajudar Moisés. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Deus vai resolver aqui esse problema de Moisés, vai ajudar Moisés, vai responder o pedido dele aqui. Só que ele vai fazer isso tirando uma porção do Espírito Santo, tirando uma porção de unção da vida de Moisés, tirando uma porção de autoridade da vida de Moisés, tirando uma porção de responsabilidade aqui da vida de Moisés e vai distribuir para esses 70 homens que vão agora ajudar Moisés. Moisés não vai ser mais o líder sozinho absoluto, ele agora vai ser um dos 70 agora. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Deus está falando: olha, porque vocês reclamaram de mim, tá? Eu sei, eu, Deus, estou falando para vocês reclamaram de mim, não foi de Moisés que vocês reclamaram, não. Por causa disso, eu vou dar carne para vocês. Vocês estão com saudade do Egito, né? Vou dar carne para vocês, eu vou fazer vocês sentir de novo o que vocês sentiam lá no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão 1 dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fique com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Deus está dizendo: eu vou dar a vocês o que vocês estão pedindo, esta carne que vocês estão pedindo, eu vou dar a vocês o que vocês estão pedindo, mas eu vou dar a vocês isso não como uma bênção. Isso será para vocês um castigo. Será para vocês não uma bênção, mas será uma maldição. Vai ser uma praga para vocês isso, porque vocês vão comer tanto que vocês vão ficar com nojo dessa carne que vocês estão pedindo agora.
Vocês me rejeitaram, vocês rejeitaram a minha presença, a minha graça e a minha misericórdia de se fazer presente no meio de vocês, e por causa disso eu vou dar a vocês o que vocês estão pedindo. Nós temos que ter cuidado no que nós pedimos ao Senhor, porque senão Deus pode dar aquilo que estamos pedindo para nos ensinar uma lição. E é muito melhor, irmãos, aprendermos lições com exemplos dos outros. É muito melhor você ver uma pessoa que, por qualquer motivo, teve uma falha e aprendeu daquela falha. E aí você vê aquela experiência e você não comete o mesmo erro. É muito melhor você aprender com os erros dos outros do que você mesmo errar e ter que aprender com os seus próprios erros. Ainda mais quando é tentando o Senhor, quando é rejeitando, né, menosprezando aquilo que o Senhor nos deu. Isso é muito triste. Deus ficou triste com o povo de Israel aqui, Deus ficou magoado com o povo de Israel. É uma lição aqui para nós cuidarmos com aquilo que Deus nos dá e não menosprezarmos aquilo que Deus nos dá. Moisés, porém, respondeu: este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes, eu lhes darei carne, e eles a comerão durante 1 mês. Moisés está falando com o Senhor, mas como é que a gente vai dar carne para esse povo? Igualzinho, na verdade, igualzinho os discípulos do Senhor Jesus falou com ele, quando o Senhor Jesus disse, olha, dê comida para eles, o povo está com fome? Tá bom, dê comida para eles. Aí se não me engano foi Filipe, falou, mas onde é que a gente vai arrumar comida para tanta gente? São milhares de pessoas aqui, Senhor Jesus, como é que a gente vai dar comida para todo mundo? É a mesma coisa aqui que Moisés está falando com Deus. Como é que a gente vai dar comida para esse povo? 600.000 homens de pé, esses são só os que estão preparados para a guerra, fora o restante do povo de Israel. Quantos rebanhos de ovelhas e de gados teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Moisés está dizendo aqui, em outras palavras, não tem comida no mundo inteiro, não existe carne no mundo inteiro para saciar esse povo, Deus. Como é que o Senhor vai fazer uma promessa dessa? Como é que eu vou cumprir essa promessa? Versículo 23. Porém, o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Em outras palavras, Deus está perguntando para Moisés: por acaso eu perdi minhas forças, Moisés? Por acaso eu deixei de ser o Deus Todo-Poderoso? Por acaso eu deixei de ser o Deus que enviou as 10 pragas sobre o Egito? E matei os primogênitos de Faraó e libertei vocês e enriqueci vocês aos custos dos egípcios quando vocês saíam? Por acaso eu não sou Deus que abriu o mar vermelho para vocês passar? Por acaso eu não sou Deus que dei comida para vocês no deserto nesse ano todo que se passou? Por acaso eu perdi as minhas forças, Moisés? Eu sou homem como você para ficar fraco, para o meu braço encurtar, eu ficar velhinho, ficar todo enrugado, cara, né, corcudo e tal? Não! Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Deus falando com Moisés, agora mesmo você vai ver. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isso nunca mais se repetiu. Quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 70 homens, eles começaram a profetizar. O Espírito Santo deu a eles o dom de profecia, mas não foi o dom de profecia para eles se tornarem profetas no meio do povo. Este dom de profecia foi uma situação específica em um momento para confirmar o selo do Senhor sobre eles, confirmar que Deus estava derramando o Espírito que estava sobre Moisés, o Espírito Santo. Deus tirou o Espírito Santo de Moisés e colocou sobre aqueles 70 anciãos.
Alguns dizem que é uma parte do Espírito, que Moisés não ficou sem o Espírito Santo. Outros dizem que é o Espírito Santo. Deus tirou o Espírito Santo de Moisés e colocou, distribuiu sobre aqueles 70 homens. Seja lá o que for, nós sabemos que Moisés perdeu algo naquele momento por causa da sua falta de fé, por causa da sua murmuração ali com o Senhor. Deus providenciou ajuda para Moisés, mas Moisés pagou um preço por causa disso. Vamos continuar. Eldade e Medade, porém 2 homens ficaram no arraial, 2 dos 70. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizaram no arraial. Então aqueles 2 homens que não foram até a tenda, Deus também tinha escolhido eles também eram anciãos, chefes do povo, sábios, líderes ali no meio do povo, e Deus derramou a sua unção, o Espírito Santo sobre aqueles 2 homens também, com o sinal, com a confirmação do dom de profecia. Eles profetizaram ali também, no lugar onde eles estavam, no arraial. Então o jovem correu e anunciou a Moisés. Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Josué era zeloso pelo seu senhor, ele era o aprendiz de Moisés, ele era o auxiliar de Moisés, ele amava Moisés, ele queria ajudar Moisés, ele queria ver Moisés bem-sucedido neste cargo de líder do povo de Israel. Então ele acha que isto é uma afronta, ele acha que isto é errado. Aqueles 2 homens que não estiveram ali, não compareceram, ter recebido o Espírito Santo também. Mas aí nós vemos aquele lado de Moisés que todos nós gostamos, não é verdade? Aquele lado de Moisés que se identifica com um servo do Senhor, um ungido do Senhor. Versículo 29, porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Era a vontade de Moisés que todo o povo fosse cheio do Espírito Santo. Agora, vamos ser bem sinceros, né? Talvez Moisés queria que todo o povo fosse cheio do Espírito Santo, porque assim eles iam parar de murmurar, não é verdade? Eles iam parar de reclamar, eles iam só profetizar, só declarar as bênçãos do Senhor, né? Eles não iam ser mais esse povo problemático que estava dando essa dor de cabeça toda a Moisés. Mas não, certamente era o amor de Moisés por esse povo. Ele estava cansado deste povo, mas ao mesmo tempo ele amava este povo. E ele queria ver este povo cheio da unção de Deus. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. E aí vem a resposta de Deus ao pedido de carne do povo. Uma resposta que aparentemente para o povo vai ser uma bênção, mas depois nós vamos ver que vai ser, na verdade, uma maldição. Deus manda codornizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Muita codornizes, irmãos. 1 dia de caminhada, 1 metro de altura. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. O povo tinha carne ali de sobra. Então a carne ainda estava entre os seus dentes. Antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Muitos interpretam esta praga como uma asfixiação. O povo estava comendo tanta carne ali, enchendo a pança, né? Enchendo a barriga. A praga que Deus mandou foi uma indigestão, foi algo que fez o povo engasgar, e o povo começou a engasgar, começaram a
vomitar aquilo que estavam comendo e ter ali uma revolução ali no estômago, né? No intestino ali. E aquilo que era para ser bênção para o povo acabou sendo uma praga para o povo, um mal, uma maldição para o povo. Porque eles rejeitaram o Senhor e preferiram as coisas do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Kibrote Hatavá, que significa a sepultura dos desejos. Kibrote Hatavá, sepultura dos desejos, porque ali foi sepultado o povo que teve os desejos das comidas dos egípcios. De Kibrote Hatavá, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Azerote significa recinto. É uma palavra em hebraico que significa um lugar fechado, um recinto. Então isto foi o que aconteceu com o povo em Números 11, quando eles enjoaram, né? Menosprezaram o milagre que o Senhor fez por eles e pediram a carne do Egito, as coisas do Egito. E aí Deus lembrou eles de tudo que eles tinham no Egito, inclusive da escravidão e da morte, que tão perto os rodeava lá no Egito, né? Porque como escravos eles eram propriedade dos egípcios. Então, se eles trabalhassem, se eles não trabalhassem, qualquer egípcio poderia matá-los, poderia usá-los para fazer o que quiser. Eles estavam à mercê dos egípcios. E eles tiveram saudade daquela escravidão, rejeitando a libertação que Deus tinha os dado. E por causa disso, Deus enviou esta praga sobre eles. A própria comida que eles pediram se tornou a praga deles. Então, amados, vamos ser sempre gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos deu, pelo pouco, pelo muito, pelo luxo, pelo básico, né? Por tudo que o Senhor nos deu. Vamos ser gratos e apreciar e saber que tudo que nós temos e tudo que nós somos é por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, lendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui novamente lendo a palavra do Senhor. E mais uma vez, se você está assistindo aqui, este vídeo deve ter entrado um pouquinho depois da meia-noite, horário de Boston, um pouquinho depois das 2 da manhã, horário de Brasília. Então, nos desculpe pelo atraso, mas agradecemos a Deus pela sua vida e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Até amanhã.